Olá, eu sou o Gabriel Ribeiro e eu vou falar sobre minha iniciação científica pela FAPERJ com a minha orientadora Luciana. O título dela é Os Produtores do Espaço Urbano do Engenho Velho na Primeira República. Bom, analisando a motivação histórica, eu acho que o título ele já é um pouco autoexplicativo. Porque basicamente essa iniciação científica vai se tratar do estudo dos nomes dos produtores de habitação do antigo bairro Engenho Velho, que seriam basicamente os bairros hoje como a gente conhece, como Tijuca, Vila Isabel, Maracanã, entre outros, né? O que basicamente seriam que mostram nessa planta, nesse mapa que mostra aqui no canto direito. Bom, o contexto estudado é que na tese de doutorado da minha orientadora, ela apresenta resumidamente, resumido bastante, trata da produção privada de habitação na consolidação de parte da cidade do Rio de Janeiro. E justamente nessa parte do Engenho Velho, do antigo Engenho Velho, aparecem esses nomes como produtores de habitação com frequência, no estudo de jornais ou documentos antigos. Então, justamente nesse período onde a industrialização começa a crescer aqui, principalmente no Rio de Janeiro. E é muito legal essa informação sobre o início da industrialização aqui no Rio de Janeiro, porque basicamente a consolidação de bairros como Vila Isabel foi feita sem planejamento, com esses lotes vendidos, com essas residências voltados realmente para operários da época. Então eram lotes realmente pequenos, padronizados, que eram voltados para esses trabalhadores, né? Então tinha um preço mais baixo, óbvio, uma residência muito mais simples, mas que tinha esse propósito. Aqui tem um gráfico, não dá para ver muito bem, mas ele começa basicamente de 1890 até 1930, que são os pedidos de licença para obras particulares. Ou seja, esses proprietários dos nomes citados anteriormente, eles tinham que ter essa permissão para fazer essas obras com esses lotes mais simples e padronizadas. Então esse gráfico aqui mostra que tem vários picos, né, durante alguma certa época, que mostra justamente esse dado, né, sobre a quantidade provavelmente o pedido de licença em pontos, em picos ali, seriam onde teriam mais trabalhadores precisando de habitações próximos ao trabalho, né. Agora, para a metodologia de como funciona a iniciação científica, ela é completamente voltada no site da Biblioteca Nacional, principalmente na parte da hemeroteca digital. Como vocês podem ver, nessa parte aqui embaixo tem o periódico, que no caso seriam os jornais que a gente vai trabalhar, e o período, onde a gente pode estudar. A pesquisa pode ser feita justamente com o nome do proprietário, do produtor de habitação que a gente quer procurar, e assim a gente pode pesquisar e vai aparecer os jornais, as notícias, onde tem o nome dele. Já nessa parte do recorte das notícias, a gente tem os periódicos que a gente utiliza, que no caso seriam os jornais, sendo eles Gazeta de Notícia, Jornal do Comércio, Diário do Rio de Janeiro e o Almanac, que seria uma lista telefônica dos comerciantes, né? Tem duas notícias que eu acho muito interessante mostrar aqui, que elas são muito próximas, são de 2 dias de diferença, lá de 1869, se tratando do João Pereira de Almeida, que é o primeiro nome que estava lá atrás no slide, falando sobre a venda de braças de terreno nas ruas de São Cristóvão. Então, provavelmente braças era uma medida da época. Vendo que nos dois está um pouco apagado, mas no segundo também são 24 braças de terreno. E isso é muito interessante, porque mostra justamente o início do bairro, basicamente. A organização do conteúdo, ela funciona em pastas aqui no próprio computador. Então, como são recortes digitais desses documentos, a gente tem a organização bem simples, com o nome de cada um dos produtores de habitação, a época, nessa segunda imagem onde está sublinhado, seria basicamente o jornal. Então, por exemplo, aqui eu entrei na página do João Pereira de Almeida, no Jornal do Comércio, e aqui tem as décadas onde aparecem notícias dele, e dentro dessas décadas tem todas as notícias que a gente pode ver, né, sobre que aparece o nome deles. E depois tem esse filtro que a gente vai fazer sobre as notícias que são relevantes para a pesquisa e as outras que não são tão relevantes assim. Dessa forma, finalizando então essa primeira etapa da iniciação científica, que é a organização dos dados.